Em qualquer projeto de pesquisa, sabe, tem uma etapa que é a mais importante de todas. É o alicerce onde tudo vai ser construído. E hoje, o nosso foco vai ser exatamente nela, a definição do problema. Ok, vamos lá. Pode até parecer um pouco de exagero dizer isso, mas essa primeira etapa é, de verdade, o ponto que vai definir se todo o esforço da pesquisa vai dar certo ou se vai por água abaixo. Forte essa citação, né? Ela já deixa bem claro o peso da responsabilidade logo de cara. A pesquisa pode ser executada de forma brilhante, mas se ela estiver resolvendo o problema errado, ela simplesmente não tem valor nenhum. Pois é exatamente isso. Todo o processo perde o sentido. É como, sei lá, construir uma casa incrível, mas no terreno errado. Não adianta. A principal causa de projetos de pesquisa que fracassam é a identificação errada do problema lá no comecinho. E é aqui que muita gente cai numa armadilha bem comum nesse processo: confundir o que parece ser o problema com aquilo que ele realmente é. Essa analogia com a medicina é perfeita. O médico não vai simplesmente receitar um xarope para tosse sem antes escutar os pulmões e entender a origem do problema. Pode ser uma alergia, pode ser algo mais sério. Na pesquisa, a lógica é a mesma. Os sintomas são aqueles sinais de alerta, sabe? É o que acende a luz vermelha e faz a gente pensar: opa, precisamos fazer alguma coisa. Mas atenção, eles não são o problema em si, são só a manifestação dele. E aqui sim está o alvo da nossa pesquisa. As causas são os problemas de verdade que precisam ser investigados e resolvidos. Tentar resolver o sintoma de lucros em queda sem entender a causa real por trás disso é a receita para o desastre. Essa citação resume tudo, né? O foco total de quem está pesquisando precisa ser em garantir que a pergunta inicial, o problema a ser investigado, seja a pergunta certa. Bom, agora vamos avançar para uma distinção que é super importante. Ela ajuda a gente a clarear o que exatamente precisa ser investigado. Isso aqui geralmente causa uma certa confusão, mas entender a diferença entre esses dois conceitos é fundamental para definir o escopo da pesquisa direitinho. Olha que interessante como isso simplifica tudo. De um lado temos o problema de decisão, que é direto ao ponto. O que a gente vai fazer é sobre ação. Do outro lado, o problema de pesquisa, que vem antes. Pergunta: o que a gente precisa saber para tomar a melhor decisão? Esse é focado na informação. Fica claro que um alimenta o outro. Mas mesmo entendendo tudo isso, ainda existem dois erros muito comuns que podem botar todo o processo a perder. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro grande erro é ser amplo demais. Sabe, acontece quando a definição é tão vaga que não dá nenhuma direção, como, por exemplo, melhorar a imagem da empresa. Isso é muito genérico. O resultado? Uma pesquisa sem foco, caríssima e que entrega resultados que não servem para nada. E o segundo erro é o extremo oposto, ter um foco muito fechado, muito restrito. Isso pode acabar bloqueando a descoberta de soluções novas e criativas. Por exemplo, focar só em como reagir a um corte de preços do concorrente pode fazer com que a gente ignore outras causas da perda de mercado, como a qualidade do produto ou o atendimento. É uma miopia perigosa. Então, a grande questão é como fazer do jeito certo. Vamos ver o passo a passo para construir essa base sólida para a pesquisa. Uma boa definição de problema não aparece do nada como mágica. Ela é resultado de um trabalho de investigação mesmo. Tem que conversar com quem toma as decisões, ouvir especialistas da área, analisar dados que já existem e, às vezes, até fazer uma pesquisa qualitativa inicial só para tatear o terreno. E essa estrutura aqui é a abordagem ideal. A gente começa com uma visão mais ampla, para dar contexto, e depois quebra o problema em partes menores, específicas e mais fáceis de gerenciar. Exatamente. A declaração ampla nos protege do erro de ser restrito demais, e os componentes específicos nos protegem do erro de ser vago demais. É o equilíbrio perfeito entre ter uma perspectiva geral e um foco claro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Nos desafios que a gente encara, sejam profissionais ou até pessoais, quais problemas que parecem óbvios podem ser, na verdade, só sintomas de uma causa mais profunda que ainda não foi investigada? Acertar a pergunta, no fim das contas, é o primeiro e mais importante passo para encontrar a resposta certa.